Olá pessoal, vou apresentar aqui um pouquinho sobre o estudo da geração de imagens em displays volumétricos 3D de rotação baseados em LEDs. Eu desenvolvi essa pesquisa junto com o professor Leonardo Ambrosio, e esse projeto ele foi inicialmente feito com recursos PIBIC, mas logo a gente alterou para recursos FAPESP e a maior parte dele foi desenvolvido com recursos FAPESP. Bom, a motivação para esse projeto é que, apesar da gente viver aí em um mundo que é tridimensional, a gente tem aí a utilização de telas planas para poder interagir com sistemas computacionais. O problema dessas telas planas é que elas utilizam de técnicas de ilusão de ótica para dar essa percepção de profundidade para a gente, algo que nem sempre é muito eficaz, e quando a gente precisa de um detalhamento espacial um pouco maior, isso acaba se tornando um problema. Como é o caso aí, por exemplo, quando a gente quer visualizar dados em Big Data, que é algo que está muito em alta agora. Displays tridimensionais, então, eles vão tentar partir de uma outra abordagem e tentar, de fato, utilizar e dar essa percepção de profundidade para os usuários de uma forma um pouco mais realista, um pouco melhor. Naturalmente, então, eles vão surgir aí para essas soluções que precisam de um alto detalhamento espacial, como é o caso da medicina, de aplicações militares, educacionais e também do entretenimento, como é o caso do cinema 3D, que a gente já tem tecnologias hoje. Bom, o objetivo aqui dessa pesquisa é a gente conceituar um pouco os displays tridimensionais, os seus tipos, as características gerais de cada uma das famílias, e a ideia é que a gente foque o estudo em displays volumétricos de volume varrido. Displays volumétricos são um tipo de display tridimensional que tem a característica de não precisar de nenhum equipamento adicional além do display para que a gente consiga visualizar um objeto em 3 dimensões. Então, por exemplo, no cinema a gente precisa do óculos 3D para conseguir visualizar uma imagem em 3 dimensões. Então, o cinema 3D não é um display tridimensional, não é um display volumétrico, desculpa, é um display tridimensional apenas. Aqui a ideia é que a gente consiga ter uma superfície plana, que a gente rotacione ela em torno do seu próprio eixo, e a partir da posição de rotação que essa superfície se encontra, a gente acende determinados LEDs para que a gente consiga formar essa imagem quando a gente rotacionar isso em uma alta velocidade, como é o caso aqui do Voxon VX1, que é um display comercial. A gente tem como foco aqui também estudar um pouco das técnicas de controle de programação de voxels e propor aí uma estrutura de fluxograma para a programação de imagens 3D, que vai ser muito útil quando a gente for construir um display próprio aqui do grupo AEG, que esse projeto faz parte, no qual esse projeto faz parte. Bom, alguns resultados aí que a gente adquiriu durante a pesquisa foi, inicialmente, um protótipo bidimensional com algumas interatividades básicas. Então, inicialmente, a gente fez pegamos matrizes de LED mesmo e a gente utilizou de Raspberry Pi para poder mostrar imagens simples, como, por exemplo, um quadrado, e aplicar um zoom in, zoom out, só para a gente entender mesmo como que isso funcionaria e dar ideias para que a gente conseguisse generalizar isso para um display tridimensional depois. Em seguida, a gente fez aí um modelo 3D para a construção, então a gente pensou aí na parte mecânica mesmo do sistema, e a gente construiu esse display, e aqui a gente já consegue ter uma visualização um pouco melhor, né? Então essa parte de cima aqui, ela rotaciona em alta velocidade, e esses LEDs aqui eles acendem conforme o posicionamento da rotação mesmo, né, para que a gente consiga formar a imagem que a gente está querendo visualizar. Um outro resultado interessante que a gente obteve aqui durante a pesquisa foi, de fato, a gente fazer um simulador para esse display tridimensional, que é bastante importante para que a gente consiga testar as ideias que a gente tem sobre a geração das imagens, já que a gente não tem um display próprio aqui do grupo, a gente não tem nenhum comercial e nenhum interno mesmo aqui do grupo. Esse display ele tem alguns problemas ainda, então ele não simula exatamente a persistência da visão. Tipo, a gente tem alguns pulos de quadros aqui que a gente conseguiria resolver com algumas animações do Unity, que é a plataforma que a gente está utilizando aqui para desenvolver esse protótipo. Mas a ideia aqui futura é que a gente consiga aprimorar esse simulador, construir aí o fluxograma para a geração das imagens. Isso são duas coisas que estão em progresso já e que andam juntas, porque é no simulador que a gente consegue de fato testar um pouco desses algoritmos que a gente está pensando, e construir aí um display volumétrico de volume varrido próprio aqui do grupo e os algoritmos necessários. Queria agradecer aí a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, pelo financiamento da pesquisa, e muito obrigado.